Olá, queridos irmãos e queridas irmãs e amigos que nos acompanham no canal da Igreja em Camaçari. Daremos continuidade à leitura do nosso alimento diário. Estamos dentro de um tema geral, a vinda do Senhor está às portas. Semana 2, livro 6, domingo. Em Ezequiel 11:19 lemos: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. O tema de hoje é a condição de Israel e a edificação da igreja. Quando o Senhor Jesus se despediu de Jerusalém, com a promessa de que os judeus o veriam apenas quando dissessem: Bendito o que vem em nome do Senhor. Ele estava se referindo à sua volta em glória, conforme lemos em Mateus 23, 39b. Isso indica o fato de que a glória do Senhor deixou o templo, pois Jesus saíra de lá. Capítulo 24, versículo 1. Vimos ontem que o Senhor Jesus abandonou os judeus, e ainda que temporariamente, em virtude da corrupção em que viviam. Hoje entenderemos melhor por que Israel estava naquela condição. Em Ezequiel 8, de 1 a 2, 4, 5a, 6, 10 e 12, no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era forge, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Eis que a glória de Israel estava ali, como a glória que vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, a fim de mostrar ao profeta outras abominações. Levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Versículo 14. Ali estavam mulheres chorando diante de um ídolo, e não mulheres conectadas, adorando a Deus. Com essa leitura, amado irmão, querida irmã, querida amiga, entendemos por que Jesus abandonou seu povo. Há uma certa semelhança com a glória do Senhor ter deixado o templo e Jerusalém, pela idolatria e rebeldia do povo de Israel, que resultou no cativeiro babilônico. Os judeus viviam numa situação de completa afronta a Deus. O templo
que Deus elegera para a sua habitação e a cidade que escolhera para ali, aí por seu nome, foram totalmente contaminados. Jesus disse que os judeus haviam transformado a casa do Pai em covil de salteadores. Apesar da advertência de Deus em Ezequiel, na época de Jesus, a liderança de Israel continuava com as mesmas torpezas. Os anciãos faziam negócios ilícitos, escursos, envolvendo as ofertas do templo para se tornar ricos e poderosos. Porém, no contexto de Ezequiel, o que faziam? Era uma genuína abominação. Ídolos, imagens pintadas. Os anciãos de Israel adoravam deuses pagãos, escondida. Contudo, como ninguém pode esconder-se de Deus, o Espírito levou Ezequiel para ver os motivos pelos quais Deus abandonara o templo, que não eram diferentes da época de Jesus. Porém, ele abandonou Jerusalém. Prosseguindo no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 15 a 16, lemos: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que esta. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. No capítulo 10, o profeta viu a sua glória do Senhor, ou seja, viu a glória do Senhor sair da entrada da casa e parar sobre os querubins, versículo 18. E ainda no capítulo 11, versículo 22 e 23, diz: Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto. Sobre eles, a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Esse é um monte das oliveiras para o qual Jesus se dirigiu. O que separa o monte das oliveiras do templo é o vale de Cedron, onde será travada uma batalha, a de Armagedon. Israel será encurralado ali, sofrerá muitas perdas. Os remanescentes invocarão o nome do Senhor e Ele salvará. Aleluia! Quando abandonou Jerusalém, Jesus dirigiu ao Monte das Oliveiras para explicar aos discípulos quando seria o tempo do fim. Então ele falou: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, e em particular, ele pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, 3. O trecho de Mateus 24 e 25 constituem a explicação de Jesus para essa pergunta. Sem dúvida, estamos no final dos tempos. Deus conta com esta geração, conta conosco. Se esta geração não cooperar, ele precisará levantar outra, que levará cerca de mais 40 anos adicionais. O irmão Dong nos preparou, louvado seja o Senhor, durante os 40 anos de seu ministério. Agora, não temos o direito, irmãos, de falhar. O Senhor precisa de cada jumentinho simples e obediente que ama a palavra profética e sabe que tudo vem por meio dela.
Não somos melhores, ou seja, do que ninguém. Somos apenas canais para que o Espírito faça a obra que será concluída quando cumprimos nosso papel na edificação da igreja, na preparação da noiva de Cristo que lutará contra o anticristo e falso profeta e os exércitos dos 10 reis de Apocalipse. Então o Senhor voltará e salvará o remanescente de Israel. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, que Jesus Cristo use esses jumentinhos para introduzir a manifestação do seu reino. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser esses que cooperam com o Senhor hoje.